Olá, minha amiga, meu amigo. Aqui quem fala é o Leonardo. Hoje nós chegamos ao último estudo do nosso curso básico da doutrina espírita. Voltando ao tema Reforma Íntima, que nós já tratamos na primeira parte do curso, e hoje nós daremos continuidade a esse tema, propondo um método prático que todos nós podemos usar para transformar a nossa reforma íntima em algo mais concreto, né? Mais fácil de ser conseguido, de ser medido, de ser administrado e, claro, de ser alcançado, passo a passo, né? Um passo de cada vez. Na primeira parte do nosso curso, nós tratamos de vários temas básicos da doutrina espírita, começando lá na introdução, desde os princípios mais básicos, para quem não tinha conhecimento nenhum da doutrina, e fomos avançando, e através dos princípios, avançando em complexidade, avançando nos temas que a doutrina toca, principalmente os primeiros, que criam uma base para os temas que viriam depois. E encerramos essa primeira parte do curso justamente com o tema Reforma Íntima, parte 1, onde nós fizemos uma introdução para esse tema. Inclusive sugiro que, caso você tenha perdido esse estudo, não tenha assistido esse estudo, ou mesmo que tenha assistido e queira reforçá-lo antes de assistir esse, creio que é uma boa ideia assistir esse estudo Reforma Íntima, parte 1, onde nós introduzimos esse tema. Na segunda parte do nosso curso, nós tratamos de alguns temas mais avançados, mais aprofundados, e voltamos também a temas que já haviam sido tratados, como a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade, a influência dos espíritos, a vida no mundo espiritual, mas agora vendo sobre um aspecto mais avançado, o mesmo tema. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje com Reforma Íntima. Tema que já foi tratado, e esse estudo é como se fosse uma continuidade, mas agora com um ponto de vista mais prático da nossa reforma íntima. No nosso primeiro estudo, nós deixamos essa reflexão, no primeiro estudo da reforma íntima. Para modificarmos maus hábitos que nós construímos ao longo do tempo, nós temos que pensar, sentir e agir de forma diferente. E é disso que a doutrina espírita trata. Ao nos colocar a realidade espiritual tal como ela é, sem alegorias, sem dogmas, sem interpretações equivocadas, com base nos ensinamentos dos espíritos superiores, nós temos a oportunidade de mudar as nossas crenças, mudar a nossa forma de pensar, de enxergar o mundo. E com isso nós passamos a ter sentimentos diferentes em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, aos acontecimentos da nossa vida, sejam eles positivos ou negativos. E à medida que nós vamos permitindo que esses conhecimentos nos transformem e que nós vamos aos poucos colocando também a nossa parcela de esforço para nos modificarmos, nós começamos a agir de forma diferente. Isso acontece de forma natural. Algumas pessoas de uma forma mais incisiva, em outras talvez demore mais para as mudanças virem. E esse estudo da reforma íntima foi uma proposta para que nós pudéssemos trazer isso para o nosso nível consciente, acelerando o nosso processo de transformação através da nossa força de vontade, em estabelecer objetivos e trabalhar para que nós possamos nos transformar em pessoas melhores um pouquinho a cada dia. E no nosso primeiro estudo, nós deixamos esse questionamento. Lá na metade do nosso curso, qual hábito eu já modifiquei com esse curso? Fizemos essa análise lá atrás. Inclusive, vale a pena lembrar que nesse estudo eu pedi para que você pegasse um pedaço de papel e respondesse essas duas questões.
qual hábito eu já modifiquei com esse curso? Baseado no conhecimento adquirido até então, até a metade do nosso curso. Pedi para que você escrevesse, né, de forma sintética num pedaço de papel, e aí depois responder a seguinte pergunta, a pergunta que viria em seguida: qual hábito eu vou modificar agora? Então, foi um primeiro exercício de autoconhecimento, de identificar as pequenas mudanças que nós tivemos ao longo dessa caminhada dentro do curso, mas um exercício também de compromisso, de estabelecimento de metas, de objetivos, né? Selecionando um outro hábito que nós teríamos como objetivo modificá-lo. E eu pedi, nessa ocasião, que você dobrasse esse papel e colocasse dentro da sua carteira, né, ou as mulheres dentro da bolsa, né, ou a carteira que vai dentro da bolsa, num local onde você pudesse ter a oportunidade de estar com você e de ter a oportunidade de ler, né, encontrar esse papel em alguns momentos e poder relê-lo e refletir sobre esse tema. Se você fez isso, parabéns, você já deu o primeiro passo, né, no sentido de fazer esse exercício de autoconhecimento e um compromisso consigo mesmo. Se por algum motivo você não fez, ficou de fazer e acabou esquecendo, não tem problema. Nesse estudo nós vamos ter a oportunidade de não só fazer isso, como aprofundar esse exercício, né, com esse método prático da reforma íntima. Falamos também no estudo anterior, Reforma Íntima, parte 1, analisamos os conhecidos 7 pecados, né? Aqui nós tratamos como 7 vícios comportamentais. E claro, como não poderia deixar de ser, as 7 virtudes que nós temos que trabalhar em nós, que nós precisamos desenvolver para combater esses vícios. Então, para combater a gula, desenvolvemos a temperança. Para combater a luxúria, a castidade. Para combater a avareza, a caridade. Para combater a preguiça, a diligência. Para combater a inveja, a gratidão. Para combater a ira, a paciência. E para combater a vaidade, a humildade. Pensando nas 7 virtudes, fica mais fácil de nós pensarmos em ações que nós devemos praticar. Ao invés de pensar simplesmente naquilo que nós não podemos fazer, que é pensar de uma maneira negativa, nós podemos pensar naquilo que nós precisamos fazer. E aí nós temos as virtudes que combatem os vícios. E que nosso compromisso foi começar a refletir sobre os nossos comportamentos dentro dessa estrutura dos 7 pecados capitais que nos foi divulgado pela Igreja Católica, né? No cristianismo, de uma maneira geral, existe essa tradição. Em diversas outras religiões nós temos os vícios divididos de maneiras diferentes, mas tem uma semelhança muito grande, e numa análise psicológica do ser humano, estão aí os grandes problemas da humanidade, né? E na própria doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, né, quando Allan Kardec ali pergunta para os espíritos qual é o maior dos vícios, né, que ele responde: e por trás de tudo está o egoísmo. Então, por trás de todos esses vícios comportamentais está o egoísmo, que é a atenção exagerada que nós damos ao nosso ego, né, a nós mesmos. E que isso é uma influência direta da matéria, que nós temos que passar por isso, faz parte da experiência no corpo físico, mas que nós temos que vencer essa tendência para caminhar passo a passo rumo à evolução, rumo à perfeição, que é o nosso objetivo. Então esse passo a passo, essa caminhada, é justamente a construção dessas virtudes, né? Um passo de cada vez, sem desespero, sem querer tornar-se um santo ou uma santa, né, de um momento para o outro, coisa que é impossível. E
sempre vai nos levar à frustração, vai nos levar à depressão por muitas vezes, porque muitas vezes nós caímos e caímos de novo e caímos de novo e diversas vezes nos mesmos erros. Mas o que importa é manter sempre a atitude positiva de querer melhorar, de querer ser uma pessoa melhor, de querer lenta e gradualmente ir construindo essas virtudes, e que isso vai automaticamente fazer com que nós vamos aos poucos abandonando esses vícios comportamentais também. Os 7 pecados, os 7 vícios e as 7 virtudes são uma maneira de organizar esses comportamentos que nós precisamos estar atentos, comportamentos positivos que nós precisamos construir, comportamentos negativos que nós precisamos evitar, mas não são um sistema único. Nós podemos analisar de diversas maneiras. E hoje, nesse estudo, nós vamos propor uma outra maneira de enxergar as virtudes para facilitar um pouco esse nosso trabalho de autoconhecimento e também facilitar um pouco o propósito que nós temos hoje, que é criar cada um objetivos, metas, para que nós possamos trabalhar essas virtudes em nós mesmos. Começando de virtudes mais simples de serem trabalhadas, até outras mais complexas, que vão englobar diversos aspectos dessas virtudes. Então vamos falar sobre elas. A primeira virtude que nós vamos falar é a cordialidade. Vamos começar por algo simples, Começar por aquelas regrinhas mais simples para uma boa convivência. Aquelas palavrinhas mágicas que nós aprendemos desde criança, que os nossos pais nos ensinaram a usar. O obrigado, por favor, com licença, me desculpe, bom dia, boa tarde, boa noite. E todas as variações que nós temos dessas palavras que tornam a vida mais agradável, principalmente o convívio com outras pessoas. E principalmente, à medida que nós vamos trabalhando esse modo cordial de ser, a personalidade agradável, ser uma pessoa agradável ao convívio com os outros, com todas as pessoas que entram em contato conosco, nós vamos percebendo que essas palavrinhas elas fazem mais efeito quando elas vêm acompanhadas de um sorriso sincero, quando nós olhamos nos olhos das pessoas e não simplesmente falamos essas palavras de cabeça baixa, por obrigação, sem uma certa dose de afeto na voz ao falar essas palavras, que é preciso ter, faz parte da cordialidade. A cordialidade, inclusive, a palavra tem o mesmo radical da palavra coração. Então, a cordialidade é colocar um pouco de afeto na relação que nós temos com as pessoas. O propósito é deixar o dia um pouco mais leve, tanto para quem entra em contato conosco, quanto para nós mesmos. Deixar a vida mais leve, mais suave, exercitando essa virtude da cordialidade. Por exemplo, fazer elogios a outras pessoas quando elas fizerem algo que merece um elogio. Isso não é bajular, é mostrar para a pessoa que nós enxergamos o que ela fez de bem feito. Mesmo que não seja algo que tenha sido algo exatamente para nós. E a cordialidade também não se resume só a palavras, mas a ações também. Prestar um favor para alguém, segurar a porta para alguém que estiver passando, ceder o nosso lugar, por exemplo, no transporte coletivo, para uma pessoa mais idosa, para uma gestante, para alguma pessoa que tenha, por algum motivo, dificuldade de ficar em pé, auxiliar alguma pessoa a atravessar a rua, ou a carregar as compras.
Então, a vida diária nos apresenta inúmeras possibilidades de, através de pequenos atos, auxiliar pessoas as mais diversas, tanto conhecidas quanto pessoas totalmente desconhecidas. Então, essa é a primeira virtude que nós vamos refletir, que nós vamos começar a pensar em como trabalhar em nós. Em seguida, nós temos a honestidade. Como a cordialidade é uma outra virtude que parece estar em falta, né, atualmente. Tanto que quando nós vemos um caso assim de grande honestidade, também sai em jornais, né, viraliza nas redes sociais, aparece na internet, para todo lado. E a primeira ideia que nós temos, quando nós falamos de honestidade, é aquela ideia de não pegar o que é dos outros. É o respeito a um dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos. Não roubarás. A honestidade, ela poderíamos colocar aí vários sinônimos, né, que nos ajuda a definir melhor, como, por exemplo, honradez, dignidade, integridade, franqueza, sinceridade. E aí, quando a gente fala de sinceridade, dentro da honestidade está também não mentir, né? Não enganar, não fraudar, que entra também em um outro, né, dos 10 mandamentos, que é aquele que diz não levantarás falso testemunho, né? Aqui na honestidade entra um outro hábito, às vezes um vício comportamental que nós temos, difícil de se livrar também, que é da maledicência, que é falar mal das pessoas, né? A pessoa pode até ter feito algo que justifica ser verdade, mas já não passa já no filtro da bondade. Se nós não tivermos nada de positivo para falar sobre alguém, é melhor ficar em silêncio. Então a honestidade não é só respeitar a propriedade dos outros, né? Mas a respeitar também a verdade. Então vamos começar a refletir sobre isso. É uma outra virtude que, em maior ou menor grau, todos nós temos que praticar. Depois nós vamos para a gratidão, né? A gratidão é o reconhecimento de algo bom feito para nós por outra pessoa. Num sentido mais amplo, significa reconhecer as situações boas e até ruins que a vida nos proporciona. Porque a vida é um grande aprendizado. Muitas situações que nós consideramos ruins, acontecimentos da nossa vida que nós consideramos negativos, se nós enxergarmos eles de uma maneira diferente, nós podemos ver sempre que por trás dele, se nós agimos de maneira que deveria ser, está sempre um aprendizado. Sempre existe a possibilidade de um aprendizado. Então a gratidão é reconhecer tudo isso que acontece conosco. A vida é um grande presente de Deus, é uma oportunidade. A vida no corpo físico, porque a vida é uma só, né? Mas essa nossa vida, onde nós estamos no corpo físico, nesse momento encarnados, é uma grande dádiva. Porque a fila da reencarnação está cada vez maior. Está cada vez mais demorado. Nós temos a oportunidade de ter essa bênção, essa dádiva de estarmos no corpo físico, que é uma necessidade para todos nós. E trabalhar a gratidão começa em enxergar essas pequenas coisas, né? Primeiro, a dádiva da vida, de estarmos vivos. Ser grato a Deus por esse presente. Em segundo lugar, ser grato aos nossos pais. E está aí também um dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos. Honrarás pai e mãe. E ser grato a eles é uma maneira de honrá-los, né? Nós só estamos nesse planeta, nesse mundo, neste corpo, vivendo a experiência física tão necessária para a construção dessas virtudes, porque nós tivemos pais que nos aceitaram, que se sacrificaram por nós.
Ser grato aos nossos familiares, aos amigos e até aos desconhecidos, né, que nos prestam algum favor, que nos auxiliam de alguma maneira. E a gratidão, ela combate um vício comportamental muito triste, que é da reclamação. Existem pessoas que reclamam de tudo. Tudo que acontece, a menor contrariedade, a pessoa está sempre reclamando. E para ela, claro, para esse tipo de pessoa, a vida vira um inferno, porque sempre vão aparecer pequenas contrariedades. E aí ela vai fazer uma tempestade num copo d'água, né? Daqui a pouco, pequeninas coisas viram um obstáculo enorme, porque a pessoa se viciou nesse comportamento. Então a primeira coisa é o reconhecimento, né? Agradecer, né? Se for algo que fizeram para nós, agradecer, seja verbalmente para a pessoa, seja em forma de pensamento, se foi algo que a vida nos apresentou, as oportunidades do passado. E depois do reconhecimento, a retribuição. Se nós recebemos o bem, por que não passar esse bem adiante? Vamos retribuir. Vamos criar uma corrente do bem, né? Retribuindo o bem que nós recebemos. Agradecer as grandes até as pequenas coisas. A nossa vida, a saúde, a família, aos amigos. O fato de ter um trabalho, que é algo tão procurado, né, nos dias de hoje, nesse momento político, econômico e que nós estamos passando. Agradecer por ter um lar, por ter um chuveiro quente, podemos tomar um banho de uma forma mais confortável. Agradecer a uma cama macia, onde nós podemos dormir à noite. Comida sobre a mesa, né? E tantas coisas que muitas vezes nós não damos valor, mas que milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro muitas vezes não têm e que nós nem valorizamos, né? Então a gratidão é uma virtude que nos leva a enxergar o mundo de uma forma mais positiva, porque nós percebemos quanta coisa boa nós já tivemos e que nós temos. E a gratidão, de uma certa maneira, está ligada também a uma outra virtude, que é o otimismo. Se a gratidão puder ser vista como uma maneira de olhar para o nosso passado e para o nosso presente de uma forma positiva, o otimismo é olhar para o futuro, né, de uma forma positiva. Encarar as coisas sempre pelo lado positivo, esperando o melhor, mesmo de situações difíceis. É quando nós acreditamos que existe um Deus soberanamente bom e justo e que Ele quer só o nosso bem, isso significa que nós só podemos esperar algo positivo. Não tem como esperar algo negativo vindo da vida. Tudo o que parecer negativo, na verdade, é uma oportunidade disfarçada. É alguma experiência que nós precisamos passar e extrair o melhor aprendizado possível dela. O otimismo não é fingir que está tudo sempre bem. Não é isso, não é um fingimento. Mas é mudar a nossa visão de mundo. A vida, nós sabemos, não é um mar de rosas. Nós passamos por dificuldades, por obstáculos, por provações, às vezes duras. Nós estamos aqui para evoluir. Tudo que nós atravessamos, quando não é gerado por nós mesmos, todas as dificuldades que nós atravessamos são consequências de ações geradas no nosso pretérito. Se não nessa vida, em outras vidas. Nós falamos sobre isso em diversos momentos durante o nosso curso. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós consideramos ruins, momentos às vezes infelizes, que trazem muita dificuldade. Mas se nós enxergarmos de uma maneira mais positiva, nós vamos perceber, talvez não de imediato, naquele momento, mas passado o momento nós vamos perceber que nós saímos desses momentos melhores do que nós éramos antes. Desde que nós não tenhamos nos revoltado, não tenhamos ficado só reclamando da vida, não tenhamos nos deixado levar pela amargura, pela autopiedade, pela revolta. Quando a gente olha de uma maneira positiva, a gente sai fortalecido. Isso é a vida no corpo físico.
Então, momentos de dificuldade financeira, problemas de relacionamento, momentos de doença, morte de um ente querido. É olhar para esses momentos sempre com otimismo, com esperança, com fé de que há algo acima de nós, né, que vela por nós. Não há nenhum mal irremediável. Existe uma força que dirige o universo. E se muitas vezes acontece coisa conosco que nós não temos o controle sobre essa coisa, pelo menos nós temos o controle sobre como reagir em relação a isso. E isso muda completamente a perspectiva da nossa vida. A pessoa que se deixa levar pelo lado negativo das coisas, pensando sempre com pessimismo, olhando para o futuro e sempre enxergando de uma forma negativa, acaba virando uma pessoa ranzinza, uma pessoa amargurada, uma pessoa que parece que tem sempre uma nuvem negra em volta. E às vezes o mesmo acontecimento acontecendo com duas pessoas, a mesma coisa, uma enxerga de uma forma completamente diferente da outra. Então não existe uma verdade absoluta, né? Tudo depende de como nós enxergamos a vida, as coisas que nos acontecem. E o otimismo é essa virtude que nos faz esperar sempre o melhor da vida, porque, no final das contas, é o que de fato acontece. Nós temos uma força no universo que está do nosso lado, que só quer o nosso bem. Uma outra virtude que nós podemos falar é sobre a diligência. A diligência pode ser definida como o interesse, o cuidado, o zelo na execução de alguma tarefa ou algum trabalho. A diligência é a virtude que combate a preguiça, a acomodação. Então, é fazer o que nós precisamos fazer bem feito, com alegria, fazer com gosto, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso trabalho, o trabalho remunerado, né? Aquele pelo qual nós somos pagos e que nós pagamos as nossas despesas do mês, né? O nosso modo de vida. Devemos pensar, eu estou fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível? Eu estou executando esse trabalho com cuidado, com zelo, trabalhando com alegria, porque só de ter um trabalho já é motivo para ser grato, porque quantos milhões e milhões de pessoas que não têm? Claro que muitas vezes o trabalho não é aquilo que eu esperava, não é o ideal, mas enquanto eu não conseguir um outro trabalho, não conseguir me aproximar daquilo que eu sonhava, que pelo menos eu faça com dedicação, com amor, com zelo, com cuidado, aquilo que paga as minhas contas, né? O trabalho também não é só aquele que é remunerado, né? Uma mãe, uma dona de casa que cuida da sua casa, que cuida dos filhos, esse é um trabalho igualmente ou até mais importante. E muitas vezes ele só não é remunerado, né? Podemos enxergar o trabalho que nós temos conosco mesmo, né? Esse trabalho no sentido da nossa evolução, da nossa reforma íntima. Então tudo que nós fazemos de útil para nós mesmos, para os outros, pode ser considerado um trabalho. E procurar sempre nos manter úteis. Sempre aproveitar esse patrimônio das horas que nós temos no corpo físico, do tempo que nós temos aqui. Fazer o melhor possível dentro das possibilidades que cada um de nós tem. Todos nós somos agentes de transformação. No fundo, nós somos co-criadores do universo. Então é importante nós fazermos o melhor que nós pudermos fazer nesse momento, em todos esses aspectos do trabalho, seja o trabalho remunerado, seja a nossa missão dentro da nossa família, um trabalho voluntário, o nosso trabalho da nossa reforma íntima, que é um dos grandes objetivos de estarmos aqui, que nós possamos nos dedicar a esses trabalhos da melhor maneira possível. Uma outra virtude que nós podemos falar é a virtude da empatia. A empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de nos desapegarmos do nosso ego, de mudar a perspectiva, mudar o ponto de vista.
É um esforço para tentar entender como o outro pensa, o que ele sente e por que ele age da maneira que ele age. Nos relacionar com os outros é uma obrigação que só não existe para o náufrago que mora na ilha deserta. Uma vez que nós estamos em sociedade, nós precisamos fazer um mínimo esforço para ter um bom relacionamento com as pessoas. E isso passa pela construção dessa virtude, a empatia. Não significa concordar com tudo que as pessoas pensam, falam e fazem, mas compreender. Colocar-se numa situação de como se fosse a pessoa. Porque assim, muitas vezes nós enxergamos que não existe o certo e o errado, simplesmente. A vida não é feita, muitas vezes, em termos de certo ou errado. Às vezes a minha maneira de pensar, de agir, ela é certa para mim. E a maneira do outro é certa para ele. São maneiras diferentes. Mas cada um pensa e age com base em toda uma trajetória ao longo desta vida e de quantas outras vidas que nós temos aí. Então a empatia nos auxilia a compreender as motivações das outras pessoas. E vai nos auxiliar também a conviver melhor também em sociedade. Mas para isso, nós precisamos olhar de fato para as pessoas, com mais atenção, prestando atenção nos detalhes, ouvir atentamente o que as pessoas dizem e principalmente suspender o julgamento, fazer um esforço de compreender as pessoas. Isso vai ser a base para várias outras virtudes que nós vamos precisar dentro do âmbito do relacionamento social, do relacionamento humano. Uma outra virtude que nós precisamos muito desenvolver, que é o autocontrole. É muito abrangente. A gente poderia definir como o domínio dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. É o domínio próprio, o domínio de si mesmo. É não permitir que nós sejamos dominados pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, mas que nós os dominemos. O autocontrole tem uma relação íntima com aquele ensinamento que Jesus nos deixou, o vigiai e orai. Porque nós precisamos vigiar os nossos pensamentos para não perder o controle sobre eles. A pessoa, por exemplo, pessimista, a pessoa que não trabalha o otimismo, ela acaba se deixando dominar pelos pensamentos negativos, de que algo ruim vai acontecer com ela, de que na vida dela só acontecem coisas ruins. Assim como o ansioso, ele se deixa dominar pelas preocupações. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Quando a gente fala de sentimentos, quem é que nunca deixou se levar por um momento de raiva? Uma discussão com alguém, seja uma pessoa próxima ou algum desconhecido, na rua, no trânsito. Quem nunca se deixou levar por um momento de raiva, que às vezes discutiu, xingou, brigou com a pessoa. E às vezes esses momentos podem acontecer coisas mais graves. Se isso sair do controle totalmente, pode acabar acontecendo um crime, um assassinato. Quantas pessoas estão presas porque perderam a cabeça em questão de segundos, fizeram algo que vão ter a vida inteira para se arrepender. Então a raiva, muitas vezes não controlada, ela vai aumentando, vai crescendo até se transformar em um ódio. Ou, às vezes, ela fica mais oculta, mais velada, mas se transforma em mágoa, em rancor. Então nós precisamos vigiar esses sentimentos, assim como nós vigiamos os nossos pensamentos. E as nossas ações também. Então está tudo interligado. O autocontrole em relação à comida, não exagerar na comida. O autocontrole em relação à bebida, ao sexo, ao dinheiro, em relação a todos os prazeres que a vida pode nos proporcionar, porque se fugirem do nosso controle, isso pode trazer um desastre muito grande.
e comprometer toda a nossa vida. Não só essa existência, como até trazer consequências para vidas futuras. Quantas pessoas não têm uma vida de grande sofrimento nesta vida justamente porque cometeram equívocos enormes numa vida passada? Então nós precisamos estar atentos e manter sempre o controle de nós mesmos. É o vigiai e orai. E aí vem a tolerância. A tolerância pode ser definida como a capacidade de aceitar algo que nos incomoda. É aceitar quem pensa diferente, quem age diferente. Lembrar que existe, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. As pessoas têm essa liberdade. É parar de tentar modelar as outras pessoas. É controlar a crítica. Deixar as pessoas serem como elas são. Claro que nós podemos auxiliá-las, mas tentar fazer isso de uma forma positiva e sem esperar que as pessoas sejam cópias de nós mesmos, porque isso não é realidade. A tolerância é o que nos leva a evitar a ira, esses momentos de cólera, quando nós exercitamos a nossa paciência. E aí, muitas vezes, nós entramos em campos onde é preciso muita tolerância para conviver bem. Como, por exemplo, na política. Nós vivemos atualmente um momento de polarização muito grande, e um momento muito perigoso dentro da política, no nosso país, no mundo como um todo. Assuntos relacionados, por exemplo, a futebol. Quantas brigas não saem por uma coisa tão banal quanto time de futebol? Preciso tolerância, muita tolerância. Em assuntos de matéria religiosa, a intolerância religiosa, quanto desastre já trouxe para o nosso mundo. Às vezes desastres em escala global, e às vezes pequenos desastres dentro de nossas casas, por conta da intolerância. Intolerância em relação à orientação sexual. Então, num mundo de redes sociais como nós temos hoje, a intolerância parece que ela ganha em poder de influência. Então nós precisamos ter muito cuidado ao lidar com pessoas que pensam, que agem de maneiras diferentes de nós. Elas têm o direito de serem como elas são. Isso me faz lembrar, inclusive, uma frase de Chico Xavier, que vai justamente nesse sentido da tolerância. Que ele falava o seguinte: aos outros dou o direito de serem como são. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Essa é basicamente uma máxima da reforma íntima, Porque os outros têm o direito, a palavra principal aí é o direito de ser como são. Cada um está na sua experiência pessoal. Tem toda uma trajetória que nos trouxe até aqui. Então as pessoas agem como elas agem, não é à toa, é por algum motivo, porque elas foram construindo isso. Então os outros têm o direito de serem como são. Nós não podemos fazer a reforma dos outros, nós podemos fazer a nossa reforma. Mesmo que a gente tenha certeza que o outro está errado, é direito dele. Se estiver dentro dos limites da legalidade, se não estiver prejudicando ninguém, ele tem direito a cometer os seus erros. Aos outros dou o direito de serem como são, e a mim o dever de ser cada dia melhor. É o que Chico falava, não só falava, como ele fazia. A vida dele é isso. E é exatamente isso que nós temos que fazer pela nossa reforma íntima, ter tolerância para focar em nós e deixar os outros serem como eles são. Aí nós temos agora também uma outra virtude difícil de ser desenvolvida, complicada. E tanto o autocontrole, quanto a tolerância, quanto o perdão, vão entrar também em outras virtudes que nós já falamos antes, As outras virtudes são componentes destas. E o perdão, vamos pensar como uma ação intencional e voluntária, de não retribuir uma ofensa com a outra ofensa. Oferecer a outra face, no sentido de
devolver o bem, né, pelo mal que foi praticado. Não é esquecer a ofensa. O perdão é não querer o mal do ofensor. Isso já é um passo muito grande. Porque nós temos a tendência, né, de retribuir o mal com o mal. Isso só leva para o ressentimento, para uma mágoa cada vez maior, para um ódio. Então o perdão é muito necessário na nossa vida, na nossa trajetória. Porque cedo ou tarde nós vamos ser ofendidos por alguém, nós vamos ser magoados por alguém. Quem nunca foi? Se a cada coisa que fizerem de mal para nós fomos acumulando mágoa, rancor, e nós fomos acumulando desafetos e inimigos, a vida fica insustentável, fica intolerável. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos evitar desejar o mal para o ofensor. Isso é para o nosso próprio bem. Não acumular mágoa e rancor no nosso coração. Muito menos desejo de vingança. O próprio Jesus falou tanto sobre o perdão nos seus ensinamentos, mostrando o quanto ele é importante. Quando Pedro pergunta para ele, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? E ele diz 7 vezes 70. É uma maneira de dizer, quantas vezes forem necessárias. Perdoar significa não guardar essa mágoa no coração, o rancor, o ressentimento. Jesus fala do perdão também na oração do Pai Nosso, quando ele fala do amar aos inimigos. E aqui esse amar aos inimigos deve ser muito bem compreendido, porque o amar aqui não é um sentimento que soaria falso. Como é que eu vou amar um inimigo, um desafeto, alguém que me causou um grande mal, como eu amo os meus pais, a minha esposa, os meus filhos? Não é isso. O amar aqui não é um sentimento, mas uma ação. E a ação aqui é da caridade. Então, quando Jesus diz amar aos nossos inimigos, significa use de caridade para com os inimigos. Que é mais ainda do que o perdão, hein? Porque o perdão é não querer o mal de volta. Mas além de não fazer o mal de volta, Jesus nos fala para, até se possível, fazer o bem ao inimigo. Que talvez seja até uma maneira de quebrar essa inimizade, de desarmar a pessoa. Não é à toa os ensinamentos de Jesus, nenhuma palavra é à toa. Tudo faz um grande sentido para um espírito que já passou por tudo quanto é tipo de experiência. E o que ele quer é que nós não despenquemos em erros maiores do que aqueles que nós já caímos. E o perdão faz parte desse caminho. Quando Jesus está lá na cruz, nos seus últimos momentos no corpo físico, um dos últimos ensinamentos que ele dá também tem relação com o perdão. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então o perdão, ele é para o nosso próprio bem. É uma terapia para nós mesmos. É não acumular lixo emocional dentro do nosso coração. Todos os sentimentos negativos, em relação a ofensas que nós recebemos, pessoas que nos prejudicaram, que nos maltrataram, que nos fizeram um grande mal, independente do tamanho. Fazer um esforço para não querer o mal e, se possível, ainda retribuir com o bem. Essa é a regra de ouro. A próxima virtude, que também está ligada, a essa que nós falamos sobre o perdão, é a humildade. A humildade é o oposto da vaidade. É a modéstia, a simplicidade. É o reconhecimento das nossas próprias limitações, das nossas fraquezas. O reconhecimento da condição humana. Nós somos humanos. Nós estamos numa trajetória de aprendizado. Nós erramos o tempo todo. E parte da humildade é admitir que nós erramos. Quando nós queremos ser perfeitos o tempo todo, já estamos sendo falsos. Porque é impossível. Nós não somos espíritos puros. Nós erramos o tempo todo. A humildade é esse reconhecimento do que é óbvio. Deveria ser uma virtude automática em nós. Mas ela é muito difícil de ser trabalhada. Não é à toa que está aqui já no final da lista.
Porque eu organizei, de uma certa maneira, a começar por aquelas que são mais fáceis de serem praticadas. Lembrando que humildade não tem relação com ser pobre ou rico. Muitas vezes a pessoa usa esse termo, fala, a pessoa mora numa casa humilde, e aí fica essa ideia de que humildade é a pobreza. Não tem relação com ser pobre ou rico. Existe pobre arrogante, pobre vaidoso, assim como existe um rico humilde. O rico simples, modesto. Não tem a ver com as posses materiais. E também não é um ato de autodepreciação, nem de baixa autoestima, mas é nos ver como nós realmente somos. Nós estamos no início da nossa caminhada. Nós temos muito mais chão pela frente na nossa caminhada evolutiva do que para trás, o chão que nós já caminhamos. Então a humildade é a consequência natural de nos enxergarmos como nós realmente somos. É não se mostrar nem se enxergar melhor do que ninguém, porque todos nós temos os mesmos direitos. Nós podemos até estar em situação melhor do que de outras pessoas, mas isso não significa nada, porque o mundo pode mudar, dar uma volta e de uma hora para outra os papéis mudam. Está aí em reencarnação para nos colocar em situações completamente diferentes. A humildade é essencial para a reforma íntima. Nós só podemos melhorar se nós assumirmos os nossos erros. Se nós olharmos para nós mesmos e enxergarmos só perfeição, só acertos, só virtudes, não existe reforma íntima para ser feita. O que nós vamos melhorar? E aí fica o exemplo de Jesus, que é um espírito puro, já passou por todas as experiências, chegou no mais alto grau de perfeição e veio até a Terra como homem, nasceu numa cidade pequena como Belém, já desde o nascimento passando a lição da humildade, da simplicidade na manjedoura, junto com os animais. Cresceu, acompanhou o pai no seu ofício de carpinteiro, um trabalho simples. Reuniu apóstolos entre as pessoas simples. E a vida toda de Jesus foi o exemplo da humildade. E olha que Jesus é o único espírito que tinha o direito de se achar melhor do que nós, porque ele é muito melhor. Muito. Infinitamente melhor do que nós. Mas não focou nisso. Não ficou pregando isso. Muito pelo contrário. Ao invés de nos rebaixar, colocando a diferença, o abismo que existia entre ele e nós, ele nos mostrou o caminho para chegar até onde ele está. Se colocando no nosso patamar, na situação mais humilde. Então a humildade ela requer muitas outras coisas. E através das outras virtudes, a gente vai chegando na humildade. A gente vai chegando cada vez mais. Depois da humildade vem uma outra virtude aqui, que também está relacionada com ela, que é a caridade. A caridade é toda ação que beneficia o nosso próximo, especialmente aqueles mais necessitados. É dividir com os outros os nossos recursos que nós temos à nossa disposição. Os nossos bens materiais, nosso tempo, o nosso saber, conhecimento. Mas dividir também atenção, carinho. Caridade é esquecer um pouco de si e praticar o desapego. Combater o egoísmo. A caridade combate também a avareza, que no fundo dela está o egoísmo. Que é aquilo que muitas pessoas seguem, aquela regra do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar alguma coisinha, depois eu penso nos outros. A caridade não, é colocar uma prioridade um pouco maior nos outros. A caridade ela começa em casa mesmo. Os pais muitas vezes pensam que o trabalho de ser pai, de ser mãe, é suprir as necessidades materiais dos filhos. E isso sim é importante. A criança está numa situação em que ela depende totalmente dos pais para todo esse tipo de cuidado. Mas e a caridade em relação ao tempo? Os pais estão dando tempo de qualidade convivendo com os filhos?
Esse é um questionamento cada vez mais atual, né? A nossa falta de tempo. Será que a gente não está comprando o amor dos nossos filhos ao invés de passando um tempo com eles? Nós estamos dando atenção? Estamos dando amor genuíno? Essa é uma reflexão profunda que vale a pena a gente, todo mundo que é pai, que é mãe, refletir sobre isso, né? A caridade engloba praticamente todas as outras virtudes, né, que são caminhos para se chegar até aqui, assim como a humildade. E a gente consegue, com ações muito simples, começar a praticar a caridade. É só abrir o nosso guarda-roupa, né? Abre o nosso guarda-roupa, conta quantas peças de roupas, quantas nós temos. Quantos dias nós poderíamos usar roupas sem repetir? Será que nós precisamos de tudo isso? Dê uma olhada lá nas suas roupas que você tem guardada. Quantas delas você está 6 meses, 1 ano sem usar? Se você está 1 ano sem usar alguma roupa, por que não doá-la? Por que acumular assim sem sentido, né? Ou podemos abrir a despensa lá, o armário da cozinha. Está cheia, o armário está cheio. A primeira coisa é agradecer, praticar a gratidão, né? E pensar, e aquelas pessoas que passam fome? Será que eu teria condições de ajudar minimamente? Um pouquinho que seja, né, essas pessoas? Nós podemos ajudar diretamente, né, se a gente conhecer alguma pessoa, né, em momento de necessidade, ou através de uma instituição, como uma casa espírita, ou qualquer instituição assistencial. Jesus deu o maior exemplo de caridade. Né, a vida toda dele, a vida pública principalmente, né, que ficou registrada, foi a caridade no seu aspecto mais amplo. Né, andou por diversas cidades, né, dividindo o seu conhecimento, dividindo os poucos bens materiais que tinha à disposição, dando atenção, dando carinho, dando consolo para as pessoas desesperadas, dando alívio para os sofredores, né, distribuindo a cura, né, para quantas pessoas, quantos cegos, paralíticos, né, pessoas doentes com todos os tipos de doença. Jesus colocou em ação essa virtude da caridade. E quando ele falava do amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, ele também não está falando de sentimento, ele está falando de ação, de fazer algo pelas pessoas, que pode começar por algo mínimo, pequeno, é um trabalho que vai crescendo em nós. E aí eu deixei por último uma outra virtude aqui, que eu vou dar o nome de sacrifício. Sacrifício, lá na infância da humanidade, remetia àquela ideia do ritual, né, para oferecer algo de valor para os deuses. Seja o resultado da colheita, ou o sacrifício de um animal, né? Aí a gente fica pensando, hoje, né, qual a utilidade disso para Deus? Naquele tempo tinha-se outras crenças, né? Graças a Deus nós já estamos em uma outra época da humanidade. Mas ainda hoje esse hábito perdura, né? Aquele hábito do sacrifício no sentido de, se Deus me der isso, eu fico 30 dias sem beber. Eu fico tantos meses sem comer doce, como se fosse uma troca, né? Ou eu faço uma caminhada até a cidade tal, né? Vou subir a escada de tal igreja de joelho, né? Ou qualquer outro tipo de pagamento de promessa, né? Para promessas que os fiéis fazem para alcançar alguma coisa, né? Agora, no âmbito da reforma íntima, que é o que nós estamos usando aqui, o sacrifício é a abnegação, é a renúncia voluntária de si mesmo, é o passo seguinte da caridade, é o do total desinteresse pessoal, porque é um pouco mais fácil doar aquilo que está nos sobrando, né? Agora, e doar aquilo que me faz falta? Isso me faz lembrar aquela passagem, né, do óbolo da viúva, né? A viúva foi lá e depositou 2 moedinhas e Jesus virou para os apóstolos e falou, olha, o ato dela representa uma caridade mais verdadeira do que o rico que deixou alta soma de dinheiro lá, porque ela deu o que vai fazer falta. Isso é sacrifício pessoal, né? Quando nós chegamos nesse ponto, que está longe de nós, nesse sentido mais amplo, né? Nesse ponto de pensar
primeiro nos outros, aí nós vencemos o egoísmo. Ainda está longe, né? Jesus deu esse exemplo, né? Ele deu a vida, né? A vida física, né? Para nos salvar da nossa própria ignorância. Mas ao mesmo tempo que essa virtude do sacrifício, de colocar os outros verdadeiramente em primeiro lugar, ao mesmo tempo que isso está muito longe de nós, nós temos um exemplo disso dentro de nossas casas. Todo mundo, toda mãe e todo pai daria a vida, se necessário for, pelos seus filhos. Quantas mães, quantos pais aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro, já não foram dormir com fome, sem comer nada, para dar o pouco que tinham de comer para os seus filhos? E quantos não dariam a vida mesmo pelos filhos? Então, é uma virtude que está no mais alto grau de desinteresse pessoal. E nós vamos caminhando, na nossa caminhada, daquelas virtudes mais simples de serem trabalhadas, até chegar nessa virtude do sacrifício, da renúncia pessoal, da abnegação, né, que tem como componentes todas as outras, né, que nós vamos construindo ao longo da nossa trajetória. Então isso é uma reflexão para nós prepararmos para um exercício prático, né, de pensar que ações nós podemos executar no nosso dia a dia para nos conduzir pouco a pouco a construirmos essas virtudes. Com quem nós vamos praticar as ações na construção dessas virtudes? Em primeiro lugar, conosco mesmo. Então, virtudes em que nós nos relacionamos conosco mesmo, algo que passa dentro de nós mesmos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, como, por exemplo, o otimismo, a gratidão. É uma relação de nós conosco mesmo. Né? Muitas vezes as pessoas não ficam nem sabendo do que se passou dentro de nós. Mas nós praticamos também com aquelas pessoas mais próximas, os familiares e os amigos. E quando nós falamos de relacionamento pessoal, os familiares são aquelas pessoas mais próximas, né? Então a cordialidade, o autocontrole, né? E alguns outros também que nós vamos praticar, a empatia, junto com os familiares e os amigos. Também colegas de trabalho, quando nós trabalhamos fora de casa, né, num outro ambiente, são pessoas que não fazem parte da nossa família, mas que nós acabamos dividindo a vida com eles, né, por algum tempo, maior ou menor, né, que nós temos oportunidades também de praticar muitas dessas virtudes. Assim como pessoas desconhecidas que nós entramos em contato, né? Então, a cordialidade é tanto para os familiares, quanto no ambiente do trabalho, quanto para desconhecidos também. Né? Tratar todas as pessoas com cordialidade. E assim, várias outras virtudes se encaixam também. E também, sem esquecer dos nossos desafetos. Aqui eu não vou colocar a palavra inimigo, porque inimigo assume a ideia de que eu estou enxergando a pessoa como alguém que merece o mal. Né? E como nós estamos mudando aqui a nossa percepção, vamos falar que alguém são pessoas pelas quais nós não conseguimos sentir afeto neste momento. Mas que isso também não nos impede que nós tratemos a pessoa com tolerância, que nós exercitamos o perdão, a humildade, a caridade. A vida nos oferece inúmeras possibilidades, o tempo todo, de praticar essas virtudes. Vamos agora ao nosso exercício prático. Esse exercício que nós vamos fazer, ele é inspirado na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho fala um pouco sobre um exercício que ele fazia enquanto encarnado, né, enquanto Santo Agostinho,
justamente para auxiliá-lo no autoconhecimento e na sua reforma íntima. E lá ele diz que, à noite, ao se deitar, ele revisava todos os acontecimentos do dia, procurando identificar quais os erros que ele havia cometido, quais os comportamentos que ele poderia melhorar, e o que ele fez de errado que ele poderia ter feito de forma diferente. E foi assim que ele chegou, né, ao longo de muito tempo fazendo esse exercício, foi assim que ele chegou a se conhecer melhor e conseguir evoluir de uma maneira mais tranquila, num pequeno esforço diário de reforma íntima, que é o que nós vamos fazer com esse exercício. A diferença aqui é que nós vamos propor algo mais. Além de simplesmente refletir sobre os acontecimentos do dia, sobre aquelas coisas que nós, aos poucos, vamos sabendo que nós precisamos melhorar em nós mesmos, nós vamos registrar isso no papel. Escrever essa nossa percepção, o nosso planejamento, aquilo que nós queremos executar no dia seguinte, é uma maneira de tornar esse compromisso mais concreto e dar uma seriedade maior também, ao mesmo tempo que a gente passa a ter um histórico de todos os nossos acertos, os nossos erros, tudo aquilo que a gente veio trabalhando ao longo dos dias. Então esse exercício é um exercício que nós vamos repetir por alguns dias, e esse exercício por escrito vai nos dar muito mais base para nos autoconhecermos, para identificarmos comportamentos a serem melhorados e para de fato termos sucesso, né, ao modificar esses comportamentos. É um exercício muito simples, que toma muito tempo, e ele é dividido em cinco questões. A primeira questão é sobre os acertos. Nós vamos avaliar ao final de cada dia quais foram os nossos acertos, respondendo a seguinte pergunta: o que eu fiz de bom hoje? Isso serve para nós reconhecermos que nós fazemos coisas boas também. É um autoelogio aí. No exercício de Santo Agostinho, ele fala muito sobre os nossos erros. Vamos começar com algo mais positivo, vai até nos dar um estímulo maior para seguir nesse exercício. Sempre vai existir algo, desde pequenas coisas, mas grandes coisas também, que nós fizemos de bom ao longo do dia. Principalmente aquelas coisas que não são muito nosso hábito. Talvez, ao longo do exercício, a gente comece a fazer isso, mas independente disso, identifique, com base nas 12 virtudes que nós falamos anteriormente, o que você fez de bom durante o dia. E anote as maiores. Nós vamos ter a oportunidade de anotar. Então, pode ser pequenas coisas, mas se você identificar 3, 4, 5, escolha aquelas maiores, que você acredita que tenha causado um maior benefício às pessoas, né, se for o caso, ou que tenha te deixado também feliz de ter executado aquela ação. Identificar isso vai nos dar estímulo para continuar, e principalmente para manter a disciplina, que é algo que nós vamos precisar muito para fazer esse exercício. Por mais que ele seja simples, nós não estamos acostumados a tratar a nossa reforma íntima como um plano de ação. E é justamente isso que nós propomos aqui nesse exercício prático. E tem um outro benefício também de nós começarmos falando dos nossos acertos. É que às vezes nós somos muito duros conosco mesmo. E nós precisamos nos amar antes de tudo. Muitas vezes, guardando as percepções equivocadas, né, de momentos em que nós passamos por outras crenças, outras religiões, nós trazemos aquela percepção de que nós somos pecadores, né, entre aspas, de que nós temos um monte de defeitos. E esquecemos que nós temos também muitos pontos positivos, nós temos muitas qualidades. Então nós vamos começar por aí, para que nós possamos exercitar também esse auto-amor, né, e principalmente a auto-aceitação. Então, são pequenas coisas que nós fazemos ao longo do dia, como dar um bom dia para o porteiro do prédio, né, dizendo o nome dele: ô fulano, bom dia para você, bom trabalho aí quando você estiver saindo. Né? Ou ao chegar no ambiente de trabalho, dar um bom dia sincero para um colega de trabalho.
olhando nos olhos dele, né, oferecendo um sorriso sincero, desejando realmente do fundo do coração que essa pessoa tenha um bom dia. Isso faz bem, inclusive, para nós. Então, pequenas coisas que às vezes nós não temos hábito de fazer e que se nós planejarmos isso com antecedência, nós podemos executar pequenas ações. Aqui é uma pequena ação de cordialidade, conforme nós já falamos. Pode ser também anotar uma coisa boa que eu fiz. Por exemplo, na hora do almoço, eu fiz um prato mais saudável do que eu estou acostumado. Reduzi, por exemplo, as porções, ou fiz um prato mais equilibrado. Reduzi o consumo de refrigerante ou de álcool, né? Evitei o cigarro, para quem tem esse hábito do fumo, ou reduzir, pelo menos, já é um primeiro passo, o uso do cigarro. São pequenas coisas que a gente pode ir anotando e percebendo que nós já acertamos naquele dia em relação a essa questão. Ou, por exemplo, visitei ou liguei para os meus pais, para os meus avós, fiz um pequeno esforço de estar em contato com as pessoas as quais eu amo, que são importantes na minha vida. Ou algum familiar que você não vê há um certo tempo. Quando a gente vai deixando, a vida vai passando e a gente perde inúmeras oportunidades de fazer essas pequeninas coisas, mas que podem fazer uma diferença muito grande, tanto na vida das pessoas quanto na nossa própria vida. Então pense em relação a todas essas 12 virtudes, quais são aquelas ações que nós podemos fazer, né, quando você tiver a oportunidade de se planejar para fazê-la, ou, chegando ao final do dia e se analisando, aquela que você fez. Talvez nem tenha pensado nesse exercício, mas identifique as coisas boas. Do que você fez durante o dia, quais são as 3 melhores coisas que você fez? Em relação a todas aquelas 12 virtudes que nós falamos, ou não, fora delas também, algo que você considera que gerou o bem para si mesmo ou para outras pessoas. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos avaliar, que nós vamos refletir ao final de cada dia. Os nossos acertos. O que eu fiz de bom hoje? Segundo ponto é em relação aos nossos erros. Respondendo a seguinte pergunta: o que eu evitaria fazer ou o que eu faria diferente? Se eu tivesse a oportunidade, por exemplo, o erro já aconteceu. Eu estou no final do meu dia refletindo sobre os acontecimentos. Já cometi os erros que tinha que ter cometido, mas se eu tivesse o poder de voltar no tempo, o que eu faria diferente? O que eu evitaria fazer? É agora que eu posso refletir sobre essa ação. Esse exercício é para que nós possamos reconhecer que nós somos imperfeitos. E está tudo bem. É um peso muito grande nós tentarmos ser perfeitos. Porque ninguém consegue. Nós estamos nessa experiência na vida física justamente para melhorarmos. Gradual e progressivamente. Lentamente. Pode ser lento. Cada um no seu ritmo. Nós só não podemos ficar parados. Então faz parte da humildade saber que nós somos falíveis. Nós somos imperfeitos. Nós cometemos erros. Existem pessoas que, levadas pela vaidade, acreditam que todas as suas ações são corretas e que são lógicas e coerentes e que não comete erro nenhum. Esse é um passo perigosíssimo para nós nos auto-enganarmos e estagnarmos na nossa reforma íntima, ficarmos parados por um tempo muito longo. Nós precisamos reconhecer que nós somos imperfeitos. E não tem problema nenhum nisso. Isso faz parte da experiência da nossa vida física. E o propósito com essa questão vai ser aprendermos com os nossos erros. Nós não precisamos olhar os erros como uma coisa sempre negativa. Por trás de todo erro pode existir um aprendizado, desde que nós possamos aprender com o erro e principalmente tentar evitar repeti-lo no futuro. Pode até ser que nós repitamos esse erro algumas vezes, mas à medida que nós ficamos conscientes para isso, fica cada vez mais fácil
evitar o erro. E esse exercício ajuda muito nisso, porque nós vamos colocar por escrito. Quando nós, ao final do dia, refletimos sobre esses pontos, identificamos os nossos erros e escrevemos, colocando por escrito no papel, nós ficamos muito mais conscientes para isso. E facilita muito nós identificarmos o momento onde nós estamos propensos a repetir esse erro para que a gente não faça isso de novo, né? Nós trazemos esses hábitos, muitas vezes criados de forma inconsciente, para o nosso nível consciente. Nós analisamos a nós mesmos como um observador externo e imparcial. Se algum ato meu fosse repetido por uma outra pessoa, como é que eu veria isso? Como algo certo ou errado? Independente da questão do julgamento. Ali eu estou me colocando como um observador externo e imparcial. Muitas vezes, os nossos erros, nós nos desculpamos, nós fazemos pouco caso com eles, mas se aquilo foi executado, praticado por outra pessoa, nos incomoda, né? Então, quando nós analisamos a nós mesmos como observador externo e imparcial, nós conseguimos identificar os nossos erros muito mais facilmente. É preciso humildade para perceber. Eu errei aqui, né? E eu estou praticando humildade comigo mesmo nesse momento. Estou sendo honesto também comigo mesmo em identificar esse erro. E às vezes é automático. É alguma ação que nós nem pensamos e que se tornou um hábito que nós fomos criando ao longo do tempo. Da mesma maneira que um hábito que nós criamos demorou um tempo para se consolidar, um hábito negativo, para desconstruir esse hábito, ou melhor, para construir um hábito positivo que o anule, isso também requer um tempo. A questão é que da primeira vez nós fizemos muitas vezes de forma inconsciente, e agora nós vamos desconstruir hábitos negativos de forma consciente. Pode ser uma ação, uma reação, alguma coisa que eu reagi a algo que aconteceu, ou uma omissão. Deixei de fazer algo que depois eu percebi, olha, podia ter feito isso aqui nesse momento. Perdi a oportunidade ali. E pode ser que essa oportunidade não surja, sim, pode não estar no meu controle, e essa oportunidade não surja quando eu quiser, mas ali eu vou estar atento já, que quando essa oportunidade aparecer, eu posso agir de forma diferente. Então, pequenas coisas. Vamos anotar também 3 pontos, 3 erros que eu cometi ao longo do dia. Então pode ser, por exemplo, ao longo do dia eu discuti com alguém em casa, né, elevei o tom de voz, disse algumas palavras duras, que muitas vezes eu me arrependi logo depois, ou fui me arrepender mais tarde, quando passou o calor do momento e que eu fui refletir, percebi que não precisava de tudo aquilo. Alguma coisa que eu fiz de errado. Dentro de casa, começar com as pessoas mais próximas de nós. Com a minha esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, irmãos, ou alguém no ambiente de trabalho, algum desconhecido na rua. Sempre é possível a gente reagir de forma intempestiva ou agir sem pensar e cometer um erro, né? E muitas vezes se arrepender dele segundos depois. Aqui nós vamos começar a nos tornar cada vez mais conscientes em relação a isso, pensando sobre cada uma das virtudes que nós fizemos, que nós falamos, né, sobre elas, para tentar identificar mais claramente esses erros. Então, por exemplo, em relação à honestidade, recebi um troco errado no comércio, e aí vi que era um troco errado, mas fingi que não vi ali, né, no momento. E às vezes bate aquele peso de consciência depois, porque o atendente, a pessoa do caixa que me deu aquele troco errado, ao fechar o caixa no final do dia, vai notar esse erro e muitas vezes vai ser descontado do seu próprio salário, né? Ou contei uma pequena mentira no trabalho para encobrir algum erro que eu cometi, ou alguma mentira para alguém da família, né, para criar uma imagem mais positiva de mim mesmo. Isso está relacionado à honestidade, mas nós podemos identificar erros também em cada um daqueles pontos que nós analisamos, naquelas 12 virtudes que nós estamos construindo, nos 12 comportamentos que nós selecionamos.
Pode ser também algo que não gerou uma ação, mas que gerou só um sentimento. Ou às vezes até um sentimento, um pensamento ou sentimento que ficou dentro de nós, mas que hoje nós sabemos que pensamentos e sentimentos são coisas. Eles se materializam em substâncias que nós não vemos, mas que nem por isso deixam de nos afetar o nosso corpo físico, afetar o ambiente à nossa volta. Então, por exemplo, sentir inveja do carro novo do vizinho, ou do celular novo de última geração, e desejei secretamente que acontecesse alguma coisa de mal com ele. Isso pode nos acontecer. É até garantido falar que, com certeza, isso aconteceu pelo menos uma vez na vida de cada um de nós que está aqui no mundo físico. Porque faz parte dessa natureza material que nós precisamos nos livrar. Então, identificar 3 erros cometidos ao longo do dia, anotar esses 3 erros ao final do dia, porque isso vai servir para uma coisa muito importante, além simplesmente da percepção que esse erro foi cometido. Terceiro ponto que nós vamos anotar, que nós vamos refletir, é em relação a compromissos. Os 2 primeiros, os acertos e os erros, são um exercício basicamente de autoconhecimento. São as coisas certas e erradas que eu fiz ao longo do dia, que eu vou trazer para o meu nível consciente para eu repetir as coisas certas, inclusive ampliá-las, né? Fazer mais coisas certas, fazer de uma maneira que auxilie mais as pessoas, que seja mais benéfico para mim mesmo, ao mesmo tempo que eu vou evitar os erros, reparar os meus erros, corrigir os meus erros depois. Mas analisando eles, eu estou fazendo um exercício de autoconhecimento. Em relação aos compromissos agora, esse é um exercício de planejamento e de aplicação da força de vontade. Nós vamos colocar a nossa força de vontade trabalhando ao nosso favor. Aqui é uma ação, uma atitude, um esforço programado. Nós vamos nos planejar para fazer algo fora da nossa zona de conforto. A resposta que eu vou dar aqui é: o que eu farei de maneira diferente amanhã? Em relação aos acertos e os erros, o dia já passou. Não tem como eu mudá-los. Não existe uma máquina do tempo. Eu posso até fazer diferente. Mas onde eu vou fazer diferente? No dia de amanhã. E aqui eu vou tirar simplesmente de uma ideia: quando aparecer a oportunidade eu vou fazer. Não, eu vou estabelecer um compromisso de fazer algo diferente amanhã. Algo que não seja automático. Algo que não seja um hábito, coisa que eu faço assim facilmente. Esse vai ser o primeiro passo para nós construirmos hábitos positivos, para começarmos a criar virtudes ou avançar nas virtudes que nós temos. Pode ser coisas muito pequenas ou grandes, depende do momento em que você estiver nesse exercício, do esforço que você quer colocar em cada uma das coisas, né? E pode estar relacionado ou não com esses 12 comportamentos, com as 12 virtudes que nós falamos. Então, diferentemente do ponto anterior, que era em relação aos erros, aqui eu não vou esperar a oportunidade aparecer para eu fazer diferente. Eu vou criar a oportunidade. Então, o compromisso tem que ser algo que vai estar no meu controle. Que eu vou ter a condição de criar e controlar, né, o momento onde eu vou executar algo que eu estou me comprometendo. Então pode ser, por exemplo, coisas pequenas, desde coisas pequenas do tipo acordar 30 minutos mais cedo, tomar o café da manhã, conversar com as pessoas de casa, e sair tranquilamente de casa para pegar menos trânsito, né, para não ficar estressado no trânsito porque eu vou chegar atrasado no trabalho. Então, por exemplo, em relação ao erro, quando eu analisei e identifiquei um erro, fui grosso, por exemplo, com a minha esposa durante o dia. Então, pedir desculpas por ter sido rude com ela no dia seguinte. Esse é um compromisso que pode ser estabelecido para o dia seguinte, mas que não precisa necessariamente esperar o dia seguinte vir. Uma vez que eu identifiquei e tive a humildade
de perceber que foi um erro, e uma humildade ainda maior de me predispor a pedir desculpa, isso pode acontecer ali no momento mesmo onde eu fiz isso. Mas se eu não fiz ainda, pode ser um compromisso para o dia seguinte. Alguém da família, algum desconhecido, um amigo também, ou até uma pessoa, um desafeto, que eu quero exercitar essa capacidade de ser mais humilde, né, de pedir desculpas, que é um primeiro passo já. Pode ser, por exemplo, separar roupas e calçados para fazer uma doação, né, coisas que eu não uso, muitas vezes há muitos meses, há muitos anos, que está lá acumulando no meu armário, desnecessariamente, que muitas vezes, às vezes eu tive um impulso, olhei e falei, eu vou deixar para separar. Acho que no final do ano, né, eu vou levar para algum trabalho voluntário que eu participo, para a igreja, né, para alguma igreja que eu conheço, para o centro espírita, eu vou dar para alguém que necessita, e vou deixando aquilo. E aquilo vai passando, e eu não tomo uma atitude prática. Aqui nos nossos compromissos é uma oportunidade de nós nos prepararmos para fazermos algo de forma consciente, né, com base na reflexão que a gente fez ao longo do dia. E escrever isso no papel. À medida que eu vou escrevendo, eu vou podendo controlar as ações que eu realmente fiz. Se eu fiz um compromisso para o dia seguinte e acabei não conseguindo executá-lo, não tem problema. Ele fica acumulado para o outro dia. E aí eu sempre posso revisar isso, né, para colocar essas ações que eu me comprometi comigo mesmo em prática. Então esses são os 3 primeiros pontos que eu vou analisar. Depois vem 2 pontos também muito importantes. O próximo é a gratidão. Eu vou responder a pergunta: pelo que eu agradeço hoje? O objetivo aqui é nós reconhecermos que nós recebemos bênçãos diárias o tempo todo e não percebemos, não valorizamos. Pode ser algo que me aconteceu hoje ou no passado, passado próximo ou distante, não tem problema. Algo pequeno ou algo grande que tenha me acontecido. Pode ter acontecido durante o dia. Eu posso agradecer, se eu lembrar, eu posso agradecer no momento mesmo, não preciso esperar. Mas aqui no momento da gratidão, mesmo que eu já tenha agradecido, eu vou colocar no papel. Para que eu tenha isso registrado, todo esse histórico, como é que eu fui melhorando, como é que eu fui me tornando mais consciente em relação a essas questões. Se alguém me fez um favor, por exemplo, durante o dia, eu agradeço naquele momento mesmo. Eu agradeço naquele momento mesmo. Se por acaso eu percebi que eu não agradeci, ou que eu agradeci de uma forma assim, automática, né, protocolar, burocrática, e identifiquei isso, eu posso chegar no final do dia e falar: ô fulano, eu quero agradecer de novo por aquilo que você fez. Me ajudou muito, obrigado mesmo. Você não sabe o quanto isso me ajudou, o quanto eu refleti sobre isso. Como é gratificante ver o brilho no olhar das pessoas quando elas percebem que nós somos gratos por pequenas coisas que elas nos fizeram. Essa gratidão volta para nós e todo mundo fica se sentindo bem, né? E mesmo que eu faça isso, registro à noite, pode ser algo que eu tenha agradecido, mas eu registro à noite para ter esse histórico da gratidão, das coisas boas que acontecem conosco e que muitas vezes não percebemos. Então pode ser, desde agradecer mais um dia de vida que se passou, né, mais um dia de vida que se transcorreu, tudo bem, agradecer pela saúde minha, de todas as pessoas, pela família, pelos amigos que estão em volta de nós, na nossa vida, pelo trabalho que eu tenho e que tantos milhões de pessoas lutam para conseguir, e muitas vezes eu só vejo os pontos negativos do trabalho, né, as dificuldades, os desafios, o estresse, e não vejo quanto é importante ter um trabalho e como isso é uma bênção. Ter uma maneira de viver e ao mesmo tempo de ocupar o nosso dia, uma oportunidade de ser útil às pessoas. Agradecer pelo teto sobre as nossas cabeças, pela comida sobre a mesa, pequeníssimas coisas, pelo conforto de poder tomar um banho quente todo dia,
pela cama confortável, onde muitas vezes eu estou deitado agora, justamente fazendo essa reflexão. Então, são pequenas coisas, e grandes também, né, que nós podemos agradecer, registrar e tentar identificar coisas diferentes ao longo dos dias, para nós percebermos como nos sobra motivos para sermos gratos. Quando nós somos gratos, a nossa vida, o nosso caminho se ilumina. As dificuldades se tornam mais simples de serem vencidas, só pelo fato de nós olharmos a vida, nós olharmos os outros e nós mesmos de uma forma mais positiva. A gratidão é uma das virtudes que nós falamos, é um dos comportamentos, e ela necessariamente vai entrar aqui todo santo dia, porque é muito importante nós tomarmos consciência de como nós somos privilegiados, como nós somos beneficiados pela providência divina o tempo todo. Quando nós tomamos consciência disso, é muito mais fácil ser feliz, é muito mais fácil caminhar tranquilo e sereno, e até atravessar as grandes dificuldades da vida de uma maneira mais tranquila. Né? Percebemos que nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. E aqui no nosso exercício vem outro ponto também, que é uma das virtudes que nós falamos, difícil de ser trabalhada, por isso que ela está aqui, porque exige esse trabalho diário, né, que nós falamos, que é o perdão. Aqui o objetivo desse nosso exercício prático em relação ao perdão vai ser liberar o nosso coração dos sentimentos negativos, que muitas vezes nós carregamos durante o dia e que se nós não nos observarmos, nós podemos carregar eles durante anos e anos e anos. Então nós vamos nos livrar desses sentimentos, ou tentar pelo menos limpar um pouco o nosso coração. Quando a gente pensa, por exemplo, na nossa rotina diária dentro da nossa casa, nós temos uma rotina de pegar o lixo ali, né, o lixo orgânico, o lixo reciclável, quando a gente faz essa separação, e levar esse lixo para fora de casa em períodos regulares, a cada um dia, a cada 2 dias, dependendo do quanto lixo já se acumulou. Ninguém fica acumulando lixo dentro de casa durante uma semana, 2, 3, um mês. Ninguém fica. Se nós fazemos isso na nossa casa, por que nós não fazemos no nosso coração, que é a casa dos nossos sentimentos? Muitas vezes nós guardamos a culpa, o medo, a mágoa, o rancor, o ressentimento, guardando esse lixo emocional dentro do nosso coração. E isso faz muito mal para nós mesmos. Nós precisamos perdoar o tempo todo para nos livrarmos desses sentimentos negativos. Perdoar a nós mesmos, perdoar os outros e também pedir perdão. Nós precisamos ter sempre em mente, né, esses 3 pontos do perdão. E aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente dos outros. Ao invés de anotar simplesmente, nós vamos ler uma declaração que pode ser lida em voz alta para você mesmo ouvir, né? Pode ser lida baixinho, ou pode ser simplesmente mentalizada, lida através simplesmente da sua mente, se você não quiser verbalizar, mas como se fosse uma prece. Até porque, de certa maneira, ela é uma prece. É uma declaração que nós vamos fazer diariamente, ao longo de alguns dias, para nos auxiliar a perdoar a nós mesmos, as outras pessoas, e também para que nós possamos pedir perdão. E a declaração que nós vamos ler para nós mesmos é a seguinte, ela tem esses 3 pontos, e ela é a seguinte: por todas as vezes em que eu mesmo me feri, me magoei, me prejudiquei, consciente ou inconscientemente, eu me perdoo e me liberto. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu estou em paz. Por todas as vezes em que outras pessoas me magoaram,
me ofenderam, me prejudicaram, consciente ou inconscientemente, eu perdoo cada uma dessas pessoas. Eu me desconecto delas neste momento. Eu estou em paz. Por todas as vezes em que eu magoei, ofendi, prejudiquei outras pessoas, por pensamentos, sentimentos, palavras ou ações, consciente ou inconscientemente, eu peço perdão a cada uma dessas pessoas. Eu me desconecto delas neste momento. Eu estou em paz. Então nós vamos ler essa declaração todos os dias, da maneira que você achar melhor, mentalmente ou verbalizando. E com isso a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre essas pessoas, a quem eu ofendi, a quem eu magoei, ou pessoas que me ofenderam e que me magoaram, e que isso possa ser um compromisso, um dos compromissos que eu vá fazer no dia seguinte. Se foi alguém que me ofendeu, que me magoou, eu posso fazer um compromisso de fazer um favor a essa pessoa, ou tratá-la bem que seja no dia seguinte. Já é uma maneira de trazer isso para minhas possibilidades de ação, mesmo que a pessoa não tenha identificado isso, não tenha visto, não tenha pedido desculpas e até continue me tratando mal, eu posso fazer algo do diferente, por menor que seja. E se fui eu a cometer um erro e ofender, magoar, tratar mal alguma pessoa, esse exercício do perdão, essa reflexão que ele nos leva a fazer, pode ser uma oportunidade para eu estabelecer como compromisso pedir desculpas para essa pessoa no dia seguinte. De coração aberto, independente da resposta que eu ouvir. Porque está no meu controle pedir perdão, mas não está no meu controle a pessoa aceitar. Muito menos aceitar de forma sincera. Mas eu posso começar a agir com essa pessoa de forma diferente para que aos poucos eu vá amenizando, né, o erro que eu cometi, caso seja algo maior, né, ou pelo menos até pequenas coisas que muitas vezes as pessoas carregam, né, e que eu não posso obrigá-la a me perdoar, mas eu posso tratá-la bem, talvez prestar um pequeno favor um dia ou no outro, para que a pessoa também tenha condições de ir tirando isso do seu próprio coração. Mas, uma vez que eu estabeleci esse compromisso e que eu agi, eu me liberto da culpa. Eu me liberto desse sentimento negativo, porque eu estou fazendo algo para merecer o perdão, para oferecer o perdão aos outros e também para perdoar a mim mesmo. Então, esses são os 5 pontos do exercício que nós vamos fazer diariamente. Algumas observações em relação a esse exercício prático que nós vamos fazer. Reserve alguns minutos no final de cada dia para anotar 3 pontos em cada uma daquelas áreas que nós colocamos. Cada um daqueles tópicos, os nossos acertos, os nossos erros, os nossos compromissos para o dia seguinte, aquilo que nós somos gratos. Né? E no caso do perdão, não precisa anotar. É uma leitura, uma meditação, uma verbalização, uma prece que nós vamos fazer diariamente. Mas procure anotar 3 pontos. Se ao final do dia você não conseguir identificar os 3 pontos, fique tranquilo em relação a isso. Anote os que você lembrar e talvez durante a noite você lembre de mais algum para ser anotado no dia seguinte. Se você preferir se sentar à mesa no final do dia, quando a casa estiver mais tranquila, em silêncio e refletir sobre esses pontos, ótimo! Se você preferir ir para a cama, desligar as luzes, já se deitar, se preparar para dormir e refletir sobre esses pontos na cama e encontrar alguma maneira ali de anotar ele, né, à medida que ele for vindo à mente, em um bloquinho, num caderno, para depois passar limpo no dia seguinte, fazer já algumas observações para depois colocar no seu plano de ação, também perfeito. Encontre a maneira que funciona melhor com você. Junto desse nosso exercício prático, nós enviaremos um arquivo PDF
que é um documento de 2 páginas, onde na primeira traz um resumo de todas essas orientações de como executar esse exercício, e a segunda página é uma página que você pode imprimir, se você quiser, para cada um dos dias que nós vamos fazer esse exercício. E ali vai ter o espaço já prontinho para você escrever esses 3 pontos e também esse exercício diário, essa meditação do perdão que nós vamos fazer. Você vai perceber que os primeiros dias desse exercício podem ser difíceis. Eu diria até que serão difíceis, serão desafiadores, mas depois vai ficando mais fácil. Acredite, vai ficando mais fácil a cada dia que nós seguimos nesse exercício, como tudo que nós fazemos ao longo da vida. Vai ficando realmente mais fácil de fazer. Então, reserve alguns minutos ao final de cada dia para esse exercício. Anote 3 pontos em cada uma das questões. Se você não conseguir identificar, passe adiante, não tem problema, assim como a gente disse. Depois você continua refletindo e se você for identificando 3 pontos que você pode anotar em relação àquele dia, volte lá e anote no dia seguinte. É incrível como a nossa mente funciona durante o sono, refletindo sobre os acontecimentos que nós tivemos ao longo do dia. Ela funciona mesmo. Quando nós vamos dormir pensando num problema, muitas vezes acontece comigo, deve ter acontecido com você também, de acordar com a solução, já assim, pronta. Então, quando nós deixamos esse exercício para fazer como a última coisa do dia, isso também nos auxilia muito, porque nós usamos essa nossa capacidade da mente de resolver essas questões, de continuar refletindo, mesmo de forma inconsciente. E tenha uma certeza, se você está levando esse exercício de uma forma séria, usando de disciplina e perseverando ao longo dos dias, tenha toda a certeza absoluta que você receberá ajuda do seu guia espiritual, dos amigos espirituais que te acompanham, porque ele vai ver que você está trabalhando na sua reforma íntima e você vai receber intuições ao longo dos dias, vai receber intuição no momento do sono, para justamente avançar nesse esforço da reforma íntima. E eu tenho certeza absoluta que vai ter muitos dias em que você vai acordar com um pensamento em mente, tendo identificado algum acerto que você fez, algum erro que você cometeu, que talvez não tenha identificado à noite ou durante o dia. Isso aí foi uma conversa que com certeza você teve com algum amigo espiritual, algum conselho ouvido, e isso vai fazendo parte do nosso dia a dia. Vamos usar isso ao nosso favor. Transforme os erros, também os acertos pode ser também, a gratidão que você refletiu e o perdão em compromissos para o dia seguinte. Anote o erro e se tiver no seu controle, anote como compromisso reparar esse erro no dia seguinte, ou evitar que esse erro seja repetido. Se depender de alguma ocasião específica, à medida que você vai refletindo sobre isso, facilita você guardar na memória para fazer algo diferente quando essa ocasião acontecer. Escrever ajuda muito. Você vai perceber que à medida que você vai escrevendo, e principalmente quando é um erro repetido, que você repete, quando você repete pela segunda, terceira vez e você continua escrevendo, você vai perceber que no momento em que a ocasião acontecer, que você for cometer aquele erro de novo, vai vir como um alarme na sua cabeça desse compromisso que está sendo feito e você vai conseguir evitar esse erro. É muito interessante fazer esse exercício. Ele nos ajuda muito mesmo. E fazer o mesmo com a gratidão e o perdão. Estabelecer um compromisso para o dia seguinte. O menor passo que você puder dar no dia seguinte, por menor que seja, não tenha problema. Estabeleça o compromisso e dê esse passo. Se você não conseguir fazer durante o dia, faça no dia seguinte. O nosso propósito vai ser transformar uma ideia que ficaria só dentro da nossa cabeça em uma ação prática que nós vamos colocar no nosso dia a dia.
E principalmente, vigie sempre os seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Observe-se. Fique atento a tudo que se passa com você. Nós vamos ser como um observador externo, sem julgar, sem justificar os nossos erros. Com o tempo, a gente vai identificando, mesmo ao longo do dia, os nossos acertos, os nossos erros. A gente consegue segurar aquele impulso de um hábito negativo que nós criamos. A gente já está desconstruindo esse hábito quando a gente consegue segurar esse impulso. Às vezes, nos primeiros dias do exercício, eu não consigo. Mas lá na frente, de tanto me observar, eu já consigo segurar aquele impulso. Então, já aconteceu uma mágica. Eu já estou conseguindo transformar um hábito que era negativo, consolidado, que às vezes me acompanha há muitos anos, há muitas décadas, com um exercício de poucos dias. É incrível como isso realmente funciona. Esse exercício nos deixa muito mais vigilantes, com uma percepção refinada de nós mesmos. E quando nós estamos mais conscientes, nós temos muito mais controle sobre nós mesmos e, por tabela, nós temos muito mais controle sobre o nosso destino. Nós passamos a ser de fato, né, construtores do nosso destino, da nossa felicidade. E por fim, a proposta que nós fazemos aqui é que nós façamos esse exercício por 30 dias consecutivos. O grande benefício dele está na prática e principalmente na repetição. À medida que eu vou repetindo todo esse exercício de reflexão, de tentar buscar todos esses pontos ao final do nosso dia, de dormir com isso na cabeça, de acordar com inspirações, com intuições, com insights poderosos para o dia seguinte, de ir anotando isso e registrando e tendo essa apostila da nossa reforma íntima, o nosso plano de ação pessoal de reforma íntima, isso vai nos auxiliando a criar novos hábitos de uma maneira muito rápida. É incrível, eu não preciso de 10 anos para reformar os nossos hábitos. Existem inúmeras teorias da psicologia que diz que nós podemos mudar comportamentos, muitas vezes consolidados ao longo de muito tempo, em questão de poucos dias. Algumas teorias falam de 21 dias, outros de 90 dias. Os mais diversos teóricos confirmam isso, baseado em pesquisas científicas. Aqui eu vou fazer uma sugestão para que nós sigamos esse exercício por 30 dias consecutivos. Acredite, já vai ser suficiente para mudar comportamentos. Eu estou falando isso porque eu fiz isso na prática comigo mesmo e eu fiz isso ao longo de mais de 12 anos com milhares de pessoas numa oportunidade que transformou a minha vida. Treinamento que eu tive a oportunidade de fazer primeiro e depois me preparar e ser um instrutor desse treinamento ao longo de mais de 12 anos. Um treinamento voltado para o ambiente de trabalho, o ambiente profissional, mas que eu percebi ali logo de cara que todas as ferramentas ali estudadas e colocadas na prática funcionavam perfeitamente para a reforma íntima, que era algo assim muito similar. Ali estava voltado para o ambiente de trabalho, muitas vezes refletindo também sobre as nossas relações pessoais, interpessoais, em todos os ambientes que nós estamos inseridos. Na família, no ambiente de trabalho, em todos os ambientes. Mas que, olhando de uma maneira mais ampla, nós podemos usar essas ferramentas para a nossa vida como um todo, para, inclusive, evoluirmos espiritualmente, porque se trata de mudança de hábitos. Se trata de um exercício de autoconhecimento para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Então eu estou trazendo, né, todas as ferramentas que se encaixam bem aqui nesse nosso exercício rápido, né, que nós estamos propondo, sabendo já de antemão que faz uma diferença muito grande, que funciona realmente, funcionou para mim, e eu ouvi ao longo aí de 12 anos milhares de pessoas dando seu depoimento ao final do treinamento de que realmente funcionou e que conseguiram
mudar muitos comportamentos, criar outros comportamentos positivos, e que no final das contas o resultado disso foi que esse exercício tornou as pessoas mais felizes e também tendo um relacionamento melhor com todas aquelas pessoas que estão à volta. Que é o nosso objetivo, não só da nossa reforma íntima, mas do fato de estarmos aqui neste planeta. Esse é o exercício prático que nós sugerimos que você faça para te auxiliar nessa longa jornada que é a reforma íntima. Tenha sempre em mente que o autoconhecimento e a evolução espiritual são uma construção diária, erguida com planejamento e organização, entusiasmo e disciplina. Um tijolo de cada vez. Chegamos agora ao final do estudo de hoje e também ao final do nosso curso básico da doutrina espírita. Esperamos que um dia, ao olhar para trás, você lembre desses momentos que vivemos juntos com saudade e carinho, e que os conhecimentos aqui compartilhados tenham sido guardados na sua mente e tenham tocado fundo o seu coração. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos vivendo ainda sob os efeitos, os cuidados e os desafios da pandemia que se espalhou por todo o planeta a partir do final do ano de 2019. Não pudemos nos encontrar fisicamente, mas usamos todos os recursos tecnológicos disponíveis para divulgar a doutrina que abraçamos para muito além da nossa querida casa espírita. Apesar das distâncias, os nossos corações continuaram unidos no propósito de levar as eternas verdades espirituais a todos aqueles que quiserem conhecê-las. Recebemos com alegria a recente notícia de que diversas vacinas foram aprovadas e vários países já começaram a vacinar os seus cidadãos, inclusive o nosso Brasil. Essa notícia enche o nosso coração de esperança e fé num futuro melhor. Acima de tudo, lembremos sempre que o mundo não é uma nau à deriva. O Cristo está sempre no leme, e as suas mãos firmes e seguras têm a direção de todo o planeta. Quando tudo isso passar, estaremos novamente reunidos, compartilhando abraços e calor humano. Em nome do Centro Espírita Amor e Caridade, fazemos agora um convite. Caso você more em Goiânia, venha fazer parte do nosso grupo de trabalhadores voluntários, quando pudermos nos reunir novamente. Temos várias frentes de trabalho que necessitam de colaboradores dedicados. A evangelização infantil e da juventude, a assistência social, os grupos mediúnicos, as palestras públicas, o trabalho de passes, os cursos e estudos diversos, dentre vários outros. Fazer a caridade a quem precisa é um poderoso exercício prático de reforma íntima. Venha praticar conosco. Para encerrar, deixamos como mensagem final uma belíssima página do nosso amigo espiritual Emmanuel, encontrada no livro Pão Nosso, recebida pelo saudoso irmão Francisco Cândido Xavier. O arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado,
demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Emmanuel. Um grande e fraterno abraço e que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre.